Hoje eu vou entrevistar a Daniela Centeno. Ela é graduada em fonoaudiologia pela PUC de Campinas e tem mestrado em Speech Pathology pela Universidade de Wisconsin-Milwaukee. Ela é terapeuta trilingue, português, inglês e espanhol. E sua experiência clínica inclui hospitais, escolas e home care, ajudando adultos e crianças com disfunção neuromotora, traumatismos cranianos, síndromes e autismo. Ela trabalha na clínica Monkey Mouths em Coppell, no Texas, onde atende casos de voz, gagueira, linguagem, distúrbios articulatórios, distúrbios de alimentação e deglutição, apraxia de fala e autismo. Daniela, bem-vinda ao Brazilian Mindset. Muito obrigada, Simone, por essa grande oportunidade de falar sobre essa minha profissão, que eu adoro, que eu tenho uma paixão muito grande, e poder servir a comunidade brasileira nos Estados Unidos. Muito obrigada. Ótimo, também estou super animada de te entrevistar e saber um pouco mais da sua história. Então, conta pra gente de onde você é no Brasil e como que você se tornou speech pathologist aqui nos Estados Unidos. Eu sou do interior de São Paulo, sou da cidade de Catanduva. Fui fazer a minha faculdade em Campinas e fiquei lá até 1997. Porque aí eu me mudei para os Estados Unidos, porque eu me casei, literalmente me casei e me mudei. Lá no Brasil, eu já estava muito bem formada, com treinamentos reconhecidos internacionalmente, que me facilitou muito quando me abriu muitas portas quando eu me mudei do Brasil para os Estados Unidos. E, em princípio, nós viemos para ficar 2 anos para o mestrado do meu marido. E já se vão 27 anos. Né? Quando eu vim para os Estados Unidos, eu vim com duas determinações. Eu vou aprender inglês e vou fazer alguma coisa para, quando eu voltar, eu esteja melhor do que quando eu vim na minha profissão. Então, logo, eu já comecei a aprender inglês, porque tinha que aprender inglês por sobrevivência. Assistia muito filminhos infantis, muitas Vila Sésamo, muitas para aprender a linguagem da criança também, né? Porque eu sabia inglês de tempo verbal, esse verbo é regular, esse verbo não é regular. Mas falar e ouvir é outra coisa, né? Nunca tive essa necessidade de ter que sobreviver com o inglês. Então, aprender o inglês foi uma coisa que eu sempre quis. Já logo no começo, fui fazer inglês com os internacionais e com as outras pessoas internacionais. Meu inglês ficou muito forte. E aí eu já fui para uma universidade americana pedir para ser aluna ouvinte, porque eu queria que o meu inglês, quando eu abrisse minha boca, fosse o mais fraco, não o mais forte. Com os asiáticos, meu inglês era forte. Com todos os americanos, o meu inglês era fraco. Então, eu sempre acredito na minha determinação, pela minha paixão, pelo que eu fazia no Brasil e pela minha ingenuidade, porque eu nunca imaginei que eu estaria fazendo o que eu estou fazendo hoje, ser fonoaudióloga na língua dos outros. Então, logo que eu já cheguei, eu aprendi a fazer inglês, eu comecei a fazer inglês e comecei a ver o que eu tinha no meu currículo e que eu não tinha, se eu quisesse prestar um mestrado, porque aqui nos Estados Unidos, você tem que fazer mestrado para ser fonoaudióloga. O conceito de mestrado dos Estados Unidos é diferente do Brasil. Quando você vai fazer um mestrado no Brasil, você tem que escrever tese. Aqui é para você exercer a sua profissão. Como fonoaudióloga, você tem que ter o mestrado, que é o MS, se é Master in Science ou Master in Education, depende da universidade. Então, eu comecei a fazer cursos que já equiparasse o meu currículo com o currículo americano. Nesse meio tempo, encontrei várias pessoas que eu acho que eu chamo de meus anjos, porque me deram oportunidades de fazer o que eu sempre gostei de fazer e viam em mim uma oportunidade de me dar essa chance. Então, eu agradeço muito essas pessoas. Uma outra coisa que eu comecei a fazer também logo nos meus 2 primeiros anos aqui nos Estados Unidos
foi fazer trabalhos com crianças, fui fazer babysitter com crianças. Por quê? Fonoaudiologia não é só aprender a falar inglês. Eu tinha que aprender a linguagem das crianças. Como é que a criança faz quando ela faz um dodói? Qualquer, quando ela está com fome, quando ela quer dormir, vamos mimir. Tive que aprender isso, então fui fazer babysitter em crianças americanas. Os pais gostavam muito de mim, porque eu sabia o que estava fazendo com a criança. Uma outra coisa que eu também tive que aprender muito, são vários níveis de linguagem, né? É como que as crianças são alimentadas aqui. Porque uma parte da fonoaudiologia engloba alimentação. Crianças que têm dificuldade de alimentação. Eu não vou poder falar para a pessoa dar um caldinho de feijão com arroz amassado, assim, não está na dieta da pessoa. Tive que aprender também como me comportar nessa parte da cultura, entender essa cultura sem julgamentos, porque eu tive que me despir de julgamento. Ah, mas por que que dá essa papinha de lata para essa criança? Cadê o arrozinho com feijão, a sopinha? A cultura sem babás, as culturas sem avós por perto, né? A cultura de independência. Depois, no Brasil, a gente vê crianças tomando uma madeira até 4, 5 anos. Aqui é criança com 6 meses, é copinho. Então, para eu ser uma fonoaudióloga completa ou próxima de poder atender a população, eu tive que entender várias linguagens da cultura. Aí, quando meu marido terminou os 2 anos de mestrado dele, ele recebeu uma oferta de trabalho para ficar mais um ano aqui. E aí, já que vamos ficar mais um ano, eu tentei fazer, prestei um mestrado e fui aceita. Antes de fazer o mestrado, eu fiz várias aulas como aluna especial para entender a linguagem específica da fonoaudiologia. Porque traduzir uma coisa específica, você tem um vocabulário todo específico, né? Então, eu comecei a fazer classes como aluna especial para começar a treinar o meu ouvido, para treinar o meu vocabulário. Fui fazer várias aulas com fonética americana, porque eu tinha fonética em português. Uhum. Aí eu tive que aprender fonética em inglês. Fiz uma vez como aluna especial, como aluna ouvinte, e aí eu fiz como aluna regular. Comecei o meu mestrado em junho de 2000, tive um semestre que eu parei para ter minha filha e me formei em maio de 2003. Então, já sou uma Speech Language Pathologist aqui nos Estados Unidos, 21 anos. Continuo desenvolvendo o meu inglês em níveis diferentes. E aí vi uma grande oportunidade de começar a aprender espanhol, porque é um pouco similar, fui aprendendo, fui fazer algumas classes, trabalhava no hospital, pedi para eles pagarem umas aulas para mim na universidade. E você acredita que hoje, na minha clínica, eu sou a única terapeuta que oferece terapia em espanhol? Eu acredito, porque quando eu trabalhava na agência, que foi onde eu tive o meu primeiro emprego depois que eu me formei como counselor, eu era a única pessoa também que falava espanhol. E, na verdade, era o portunhol, né? Porque a gente começa Sim, ali próximo da língua e vai aprendendo. E eu nunca imaginei na minha vida que eu ia trabalhar em espanhol e não foi é? uma experiência muito rica. Eu entendo isso que você está falando, porque também daí eu tive que me familiarizar com a cultura em espanhol, né? Por exemplo, muitas palavras não são a mesma. E aí, na época, eu atendia criança, e aí a gente queria falar que a criança, sei lá, fez birra, né? Aí, em português, birra, em inglês fala meltdown, É. e em espanhol, como é que era? Aí daí Aham, aprendi que aham. era rabieta. Então, assim, foi
muito enriquecedor. Realmente, acho que é interessante você trazer esse componente da complexidade de você ter uma outra profissão aqui, porque tem que englobar o aspecto cultural, né? É tudo, tudo é diferente. Uma coisa que sempre me chama a atenção, assim, que agora nós temos aqui nos Estados Unidos, né? Temos pessoas de vários países. E na clínica que eu trabalho atualmente, a gente encontra, não é só hispânicos, né? A gente encontra gente de todo lado. E pelo fato de eu ser brasileira, mesmo não falando a língua deles, mas porque somos de culturas diferentes, eu fico muito à vontade de falar, olha, eu sei que você cozinha sua comida. Aqui na clínica, se você quiser que eu trabalhe com, principalmente nessa questão de comer, de dormir, de copinho, de mamadeira, porque é cultural, né? Tudo tem o porquê. Se eu tivesse que trabalhar todo dia até às 7 horas da noite, chegar em casa, 5 horas da noite, ter minhas duas crianças para dar comida, e eu tenho uma pessoa que tem que ir no supermercado comprar comida, eu estaria talvez dando French fries para meus filhinhos, né? De noite indo comer no McDonald's. Porque muda-se a cultura, muda a perspectiva. Então eu falo para os pais, eu sei que você cozinha, me fala o que você cozinha, porque nós fazemos assim. Aqui nos Estados Unidos é assim que se faz, mas eu quero saber como você faz na sua casa. Dorme todo mundo junto, porque em algumas culturas todo mundo dorme junto, né? Fica com quem em casa? Despir do julgamento para ajudar essas famílias, porque muitos pais têm culpa porque trabalha o dia todo, porque o filho fica no daycare. Então, assim, o fato de eu ser de uma outra cultura tem me feito ser uma terapeuta bem completa, sabe? Porque os pais gostam de conversar comigo, porque ó, ela tem sotaque, ela é de outro país, ela tem uma visão diferente. E também auxiliar minhas colegas de profissão a ver o diferente. Porque quando chega uma criança de 3 anos com uma mamadeira, eu vejo as minhas colegas todas ficando de olhos arregalados. Aí eu falo, existe cultura que é assim, o leite é quentinho. A mamadeira não é pelo hábito, é pela intenção. Aqui, muita criança toma leite gelado, porque é para alimentar. Então, vem outras linguagens atrás disso, né? Sim, considerar o aspecto cultural sem julgamento. E é como você falou, o paciente, né, ele aprecia o fato de que você não julga a cultura dele, que você entende, que você está aberta a entender mais como funciona a maneira deles criarem os filhos ou a maneira deles conduzirem as coisas. A fonoaudiologia no Brasil é muito forte. O meu conhecimento que eu trouxe do Brasil e continuo tendo agora com os eventos online, eu fico impressionada com as minhas colegas brasileiras. Com a minha formação no Brasil, isso já me abriu muitas portas também. Para achar estágio, eu com 6 meses nos Estados Unidos, eu já tinha estágio, que eu ia lá, observava, dirigia 2 horas para ir numa clínica, ficar observando, voltava, tudo isso para aprender inglês. Então, eu sou muito valorizada pelo meu conhecimento que eu trouxe do Brasil e a garra de brasileiro, porque no Brasil, se você quiser se diferenciar, você tem que pagar por seus cursos para você ser uma profissional diferenciada. Aqui, como é uma cultura diferente, tem muita gente que espera que o patrão ou a empresa pague os cursos. Então, por que eu não fico esperando ninguém fazer nada? Eu continuo estudando, eu continuo aprendendo muito. E não só pagando, eu gosto de aprender. Agora, estou estudando muito sobre os distúrbios de sono, como a fonoaudiologia pode ajudar nos distúrbios de sono, de respirador bucal. Eu estou sempre um passo adiante, mesmo sendo já uma profissional com uma idade que já está chegando a ser avançada, né? Com muita experiência e sabedoria. Exatamente. E isso eu recebo muito respeito da comunidade
de fonoaudiologia, dos profissionais que trabalham comigo, com os médicos e com os pais. Porque não fiquei parada, tá? Eu sou uma fonoaudióloga que tem sotaque, que tem um inglês bom, mas que não é um inglês nativo, mas mesmo assim, olha as outras coisas que eu tenho, de modo que o meu sotaque, ninguém, nunca tive uma reclamação que eu sou uma fono com sotaque. Eu trabalhava muito com crianças com problemas neuromotor, que são crianças com paralisia cerebral, crianças com problema de tônus, com problema de traqueostomia, essas coisas. Eu não precisava falar com essas crianças, né? Mas os pais nunca tiveram, nunca sofri preconceito. Também não tenho tempo para isso, porque hoje eu olho, eu falo, nossa, que bom que eu sempre fui ingênua, que eu nunca imaginei que eu fosse estar fazendo o que eu estou fazendo hoje, que é trabalhar na língua dos outros e atendo várias crianças americanas. Antes eu trabalhava em hospitais. A fonoaudiologia aqui nos Estados Unidos, ela te traz muita flexibilidade, como mulher, que eu digo para a mulher que está pensando em ter filhos. É, você pode trabalhar período integral, período parcial, você pode trabalhar em final de semana, você pode trabalhar em escola e ter o verão livre. Né? Você não vai ficar rica, milionária, mas você vai ter uma vida decente. Mas eu gostei muito assim, porque eu pude criar minhas filhas, eu fui trabalhando em lugares dependendo das necessidades delas. Eu tinha que estar às 3 horas esperando as meninas sair da escola, então eu trabalhava só até às 3 horas. Quando eram pequenininhas, trabalhava segunda e quarta e sábado. Aí o marido ficava tomando conta das meninas. E essa Tenho uma filha. flexibilidade ajuda muito. Exatamente. Em termos de progressão de carreira, se tiver uma pessoa que veio do Brasil, talvez é formada em fonoaudiologia ou não, como que essa pessoa faria para conseguir ser um speech language pathologist aqui? O que que você Olha, recomenda? eu nunca fui fazer uma equiparação curricular. Eu fui conversar com as pessoas nas escolas que eu estava tentando fazer o mestrado. Eu já trouxe o meu currículo traduzido com as horas que eu tinha de cada clínica, com as aulas que eu tive. Quando eu fui fazer uma entrevista na Universidade de Milwaukee, eu me lembro a diretora da escola me perguntando: mas você vai se formar aqui, vai fazer o mestrado e vai continuar aqui, ou você vai voltar para o Brasil? Porque eu não quero dar uma vaga para uma pessoa que depois vai voltar para o Brasil e é menos uma fono nos Estados Unidos, onde nós precisamos de tanto. Eu me lembro dessa pergunta. E como no Brasil, o nosso curso, já no primeiro semestre, você já está voltada no curso da fonoaudiologia, nós temos muitas horas, muitas horas. O mestrado aqui, na realidade, são as horas clínicas. Então, eu tinha 630 horas clínicas na minha graduação no Brasil, mas aqui eu era considerado como zero, porque são as diferenças. Eles falavam, mas não pode. Eu tive que fazer, inclusive, as 25 horas de observação. Tinha muitas aulas a mais até. Mas aí eu falei, mas isso eu quero fazer, por exemplo, fonética em inglês, eu quero fazer. Ah, mas você já tem fonética. Eu tenho Então, por fonética. exemplo, o que você está querendo dizer é que o seu diploma de fono lá foi aceito como um bacharel aqui e o seu mestrado você teve que fazer do zero, Sim, tudo sim. de novo, o que te levou 3 anos, foi isso? Me levou 3 anos porque eu espacei um pouco. Você podia fazer 3 matérias e uma clínica. 12 créditos seria, né? Eu não quis fazer clínica logo no primeiro semestre, porque eu quis me familiarizar com a linguagem da faculdade, da fonoaudiologia, o vocabulário específico. Uhum. Depois, eu não tinha só que entender o inglês, eu tinha que falar o inglês, eu tinha que escrever relatórios em inglês. Na faculdade, tinha as pessoas que dão suporte para as pessoas que têm dificuldade no inglês, porque não é só a dificuldade de falar, eu podia me expressar, mas qual é a linguagem do relatório? Então,
Então, Já é mais técnico, né? exatamente. Então, aí eu fiz 4 matérias, e porque eu só fiz matérias, não fiz clínica, então me atrasou um semestre a mais. Mas comecei a fazer também uma aula antes, no verão, só uma aula, para entender o ritmo da faculdade. Quanto tempo que eu tenho que estudar? Tudo isso que eu tenho que aprender. Então, eu comecei no verão de 2000, eu tirei um semestre para ter a minha menina, eu me formei em maio de 2003. Aí, quando você se forma, você tem uma licença completa ou é uma licença provisória? Como que funciona Quando o você processo? se forma, aí você tem que fazer o exame, que não, no Brasil a gente não tem isso, pelo menos eu acho que não tem. Sabe quando os advogados se formam, eles têm que fazer o exame da OAB. Aqui nos Estados Unidos você tem que fazer um exame para dizer que você está proficiente a exercer a profissão. Então eu fui fazer, eu não sabia que como estrangeira eu tinha uma hora a mais, porque o processamento de linguagem, onde a língua não é a nativa, é mais lenta, mesmo você achando que não é, mas se as pesquisas dizem que sim, vamos utilizar. Então, eu fiz o meu exame, passei logo na primeira vez, porque isso foi aprender uma outra linguagem durante a faculdade. A parte de pagamento. Como que faz? Aqui nos Estados Unidos tem muitos seguros que pagam. Então, por que que você tem que ter testes estandarizados? Por que que você tem que ter gols com medidas? A criança vai falar essa palavra com o fonema, com a letra R, em 80% dos casos, com assistência mínima. Por quê? Porque é questão de reembolso. Quem paga? Então, você tem que aprender a linguagem de remuneração, como receber dinheiro. Uma outra linguagem que eu tive que aprender são as éticas, são as questões de para quem que você pode conversar, é a privacidade do paciente. Você não pode falar da pessoa para ninguém, você não pode conversar na sala de espera sobre alguma coisa específica, porque você tem as leis dos Estados Unidos que protegem o paciente. Então, eu tive que aprender esta outra linguagem. Depois, os direitos das crianças ou das pessoas com disability. Eles têm direitos à escola. Então, como eu tenho que ser uma boa conselheira para os pais que tem uma criança pequena. Olha, seu filho tem 3 anos, mas ele já pode ir para a escola para receber terapias na escola. Então, aí vem outras fases de linguagens que eu tive que aprender, que caía tudo nessa praxis, nesse teste que a gente tem que fazer. Então, quando eu estava no último semestre, eu estudava toda sexta-feira com uma colega, aí passei. Quando eu me formei, eu me inscrevi na Associação Speech and Hear, American Speech and Hearing Association, ASHA, e como recém-formada, eu não tinha os meus CCC, que é o certificado de competência clínica. Quando você se forma, você tem o fellowship. Sim. Você vai trabalhar por 9 meses em período integral ou 18 meses em período parcial, sobre a supervisão de uma fonoaudióloga que já tenha os 3 Cs. Então, você faz o relatório, a pessoa tem que ler, todo documento que você assina, essa pessoa lê com você, assina com você, você não assina sozinha, você faz a avaliação, você tem a supervisão dessa pessoa. Quando você termina, e você seguiu todas as descrições exigidas pela ASHA, aí você recebe o seu CCC, que é o Certificado de Competência Clínica. Aí você pode trabalhar sozinha, sem a supervisão de ninguém. Que tipo de população que você atende e como que você ajuda as pessoas? Antes eu trabalhava como home care. Home care aqui nos Estados Unidos você vai na casa da pessoa para atender. Por que que eu fazia isso? Porque nessa época eu estava trabalhando com muita criança que tinha dificuldades médicas sérias,
que ficava difícil para os pais saírem com elas, porque são crianças com ventilador para respirar, ou são crianças que têm convulsões, porque essa foi a base que eu vim lá do Brasil já. Então, eu tinha menos pacientes e atendia na casa. Os atendimentos também eram mais longos. Aí, quando veio o Covid, eu fiquei sem atendimento nenhum, porque não podia ir na casa de ninguém, né? Aí, um dia, uma colega me mandou um anúncio de emprego e fica uma clínica, essa clínica fica nem 2 milhas aqui da minha casa. E aí eu fui e foi uma nova aventura, porque eu não tenho tantas crianças com dificuldade neurológica. Estou trabalhando com crianças com problemas articulatórios, linguagem, muita criança no aspecto do autismo, muita criança com apraxia de fala, que é a dificuldade motora de fazer a fala. E nesses últimos 3 anos tem sido uma fase de muito, muito conhecimento. Eu sinto que o meu cérebro está crescendo mais, porque nunca tive que aprender tanto. Porque eu acho que todas as vezes que você sai da sua zona de conforto, gera ou você vai ficar frustrada, ou você vai aprender e sair da situação. Tenho aprendido muito, tenho gostado muito, 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 efetivamente atender crianças com tantas dificuldades diferentes da minha zona de conforto, que era a neurologia. E depois comecei a cair na graça dos brasileiros que tem uma fono que atende em português. Então, eu tenho recebido algumas crianças, sempre tem os brasileiros lá que vão me ver, e tenho podido também oferecer o meu serviço como fonoaudióloga à população brasileira. Que legal. E qual é um tipo de dificuldade comum que você encontra quando você está ajudando a população brasileira? A grande questão que eu recebo é: será que eu tenho que ficar falando inglês com meu filho, porque ele está com dificuldade de fala? A criança que tem dificuldade em uma língua vai ter dificuldade em qualquer língua, porque é uma dificuldade de base da linguagem. É aquela criança que não entende que porquê é uma pergunta. Se a criança não entende que porquê é uma pergunta, ela não vai entender que why é uma pergunta. Porque é uma dificuldade da base da linguagem. Não é a fala, porque nós temos fala, que é a habilidade de mover os lábios, os órgãos fonoarticulatórios para falar. E depois nós temos a linguagem, que é como você percebe, como você recebe o conhecimento, a informação que o meio ambiente te oferece. São duas coisas diferentes. Então, eu recebo muitas pessoas brasileiras e outras línguas, os research, que é as pesquisas, dizem isso. Uma criança, você não tem que priorizar uma língua pela outra. Eu sempre falo para os pais, você tem que se comunicar com os teus filhos da maneira que você se sinta confortável. Qual é a língua que você se sente mais confortável em falar com o seu filho? E você elege essa língua e seja consistente. Se seu marido só fala inglês com o seu filho, isso faz parte do relacionamento dele com o seu filho. Se você só fala português com o seu filho, ele sabe. A criança sabe fazer, fala, troca. A minha tem um período na vida da criança que ela mistura tudo, porque ela é pequenininha. Então você vai ver aquela criança falar: o menino tá seco, porque o menino tá sick, que é o menino tá doente, mas ela sabe que em português o doente é doente, menino doente tem concorda com o masculino. Então ele tá seco. Existe essa fase de mistura e depois a criança faz os canais. O que é importante é que a gente seja consistente. E se uma criança tiver dificuldade de linguagem em português, ela também vai ter em inglês.
O que às vezes não acontece é que a criança não tem o mesmo vocabulário. O que acontece é que a criança não tem o vocabulário equivalente. O vocabulário da escola é diferente do vocabulário de casa. Então, às vezes, ela não sabe traduzir, então ela mistura tudo. Então, eu sempre ofereço muito para os pais bastante música, cantar música brasileira com os filhos. Quando vai para o Brasil, pede para a família dar livrinhos de presente, livros brasileiros, mesmo roupinha, boneca, das coisas do Brasil, da Turma da Mônica, porque a gente está dando a língua e a cultura, se for importante para você. Para mim, é. Às vezes. Uma outra coisa que a gente tem que também entender, Simone, é que falar a língua dos pais não é só falar a língua. Você traz na sua língua a sua história, a sua cultura, quem que você é. Se você não ensinar a sua língua nativa para o seu filho, eu acho que a gente quebra gerações, porque se eu não tivesse ensinado português para as minhas filhas não poderiam se comunicar com ninguém. Meus pais não falam inglês. Minhas irmãs não falam inglês. Eles podem falar, what is this? Não, mas quando as minhas filhas abrem a boca e falam por inglês, ninguém entende nada. Eu sempre priorizei isso, porque o português é quem eu sou, é se comunicar com a família, é minha história. Então, invista nisso. Eu sempre que podia, eu fazia questão de ir para o Brasil, nas férias. Nunca fui viajar para a Europa, nunca fui para. Porque eu priorizava. É o preço que eu devo estar pagando de morar longe. Porque eu queria que minhas filhas desenvolvessem os vínculos com a família. Então, quando uma paciente vem para eu fazer uma avaliação de linguagem, eu tenho que ver tudo isso, qual a equivalência da língua que a criança tem. Está aprendendo inglês? Está aprendendo português? Quanto que é? Seja consistente. Vamos ver. Se for um atraso de fala pela exposição das duas línguas, tem criança que faz isso. Meninos demoram um pouquinho mais para falar que as meninas. Às vezes as pesquisas dizem que não tem um atraso, mas a gente sempre tenta observar o que está acontecendo, se é questão de vocabulário ou se é uma questão de não entender a língua, não o inglês ou o português. Isso é uma pergunta, ele não sabe responder uma pergunta. Não saber responder uma pergunta vai acontecer em qualquer língua. Não entender que aquela palavra significa caterpillar, significa é, uma, uma outra palavra em português, é diferente, é vocabulário. E explicar isso para os pais ajuda a acalmar também bastante, porque eu E, imagino a preocupação, né, quando a criança está demonstrando essa demora ou essa dificuldade. Ai, Daniela, nosso tempo está acabando, mas nossa, quantos conhecimentos valiosíssimos que você compartilhou e a saber da sua experiência tão rica e que você é uma profissional que continua buscando, né, se aprimorar, buscando entender melhor como ajudar as pessoas, né? Como que uma pessoa que quer trabalhar com você pode fazer? Como que ela te encontra? atualmente eu estou trabalhando na clínica Monkey Mouse, o que facilita bastante, porque eles aceitam uma série de seguro-saúde. Eu já também tenho oferecido, eu já tive famílias que vieram de Houston para cá, para ajudar a fazer o diagnóstico diferencial, para saber se o que estava acontecendo em inglês também estava acontecendo em português. Foi muito legal, porque a linguagem da criança em português estava maravilhosa, então era só um atraso da aquisição da língua nova. Eu posso atender pessoas aqui no estado do Texas, porque cada estado tem uma exigência diferente. Eu vou colocar o seu contato Por no favor, show por notes favor, para que as pessoas possam entrar em contato e possam receber ajuda de uma profissional tão qualificada. por E favor, espero que essa entrevista tenha inspirado pessoas que estão considerando a carreira de fonoaudiologia ou speech language pathology a por favor. buscarem essa formação.
Estou aberta a todas as informações. Se tiver alguma dúvida com a linguagem da criança, ou se você quiser começar a tentar fazer speech pathology aqui nos Estados Unidos, por favor, entre em contato, que eu fiquei muito feliz em ajudá-los. Uma outra coisa que eu esqueci de falar para você é que quando a gente aprende a linguagem das crianças, a gente também tem que aprender as crianças a linguagem dos animais. Vocês sabiam que os animais não falam a mesma língua que a nossa? Que no o uau do Brasil, aqui é woof woof. Muito bem lembrado. E a galinha não faz cococó, faz plá, 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 plá. Até isso, né? Tem isso, tem todas essas nuances. Daniela, muito obrigada de coração pelo seu Eu que agradeço tempo, pela por oportunidade. compartilhar sua experiência. Que Deus abençoe seu trabalho.